Figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos que tornam a comunicação mais expressiva, criativa e impactante, fugindo do sentido literal das palavras. Elas são amplamente utilizadas na literatura, na poesia e até mesmo na linguagem cotidiana para enriquecer o discurso e provocar efeitos de sentido específicos. Por que usamos figuras de linguagem? Expressividade, para transmitir emoções, sensações e ideias de forma mais intensa. Beleza estética, para tornar o texto mais poético, agradável e interessante. Ênfase, para destacar certas informações ou conceitos. Originalidade, para diferenciar a linguagem, evitando a monotonia do uso apenas literal. É importante não confundir figuras de linguagem com vícios de linguagem. As figuras são recursos estilísticos intencionais que enriquecem a comunicação, enquanto os vícios de linguagem são desvios gramaticais ou inadequações na fala escrita, geralmente causados por descuido ou desconhecimento da norma culta, prejudicando a clareza. Por exemplo, um pleonasmo pode ser uma figura de linguagem, quando intencional e com função expressiva, como ouvir com os próprios ouvidos, ou um vício de linguagem, quando desnecessário e redundante, como subir para cima. Entender as figuras de linguagem não só melhora sua capacidade de interpretar textos, mas também enriquece sua própria expressão escrita e oral. Denotação: lembrar da letra D que tem no dicionário. Com sentido comum. Palavra com significado restrito, usado de modo objetivo. A linguagem é exata e precisa, sentido literal e não tem duplo sentido. Já a conotação, a palavra está no sentido figurado. Utilizada de modo criativo e artístico. São palavras que carregam valores sociais, afetivos, etc. A linguagem é rica em sentidos, como as figuras de linguagem. Figuras de palavras, ou semânticas, são aquelas que alteram o significado das palavras, criando novos sentidos. Catacrese, uso de uma expressão por falta de vocabulário apropriado. Exemplo: embarcou no avião, braço do sofá, dente de alho, a criança engatinhou, maçãs do rosto, a pele do tomate, fio de azeite, pé da mesa. Comparação: consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente, utilizando conectivos comparativos. Exemplo: como, tal qual, igual a, que nem, etc. Seus olhos são como jabuticabas. Metáfora: é feita uma afirmação e usa a palavra diferente do sentido que ela tem. Não tem conectivos, mas tem uma comparação psicológica. Exemplo: dos seus olhos escorreram pérolas. Você é luz, estrela, raio e luar, a vida é uma nuvem que voa. Metonímia: trabalha com as palavras por aproximação, por substituição, geralmente usa o nome da marca para definir o objeto. Exemplo: Lemos Machado de Assis. Vamos comprar que boa, não aponte o lápis com gilete. Perífrase ou antonomásia, substituição de um nome próprio ou comum por uma expressão que o caracterize. Exemplo: a cidade maravilhosa, referindo-se ao Rio de Janeiro, o rei da selva, referindo-se à figura do leão. Sinestesia: mistura de sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato. Exemplo: cheiro doce da vitória. Olfato e paladar. Figuras de pensamento envolvem a combinação de ideias e conceitos, muitas vezes trabalhando com contradições ou exageros. Antítese: apresentação de ideias ou palavras opostas em uma mesma frase ou contexto para criar contraste, ou seja, são ideias contrárias. Exemplo: dia e noite se encontram. Noite longa para uma vida curta.
alto-baixo, gordo-magro, claro-escuro. Apóstrofe, interrupção do discurso para se dirigir diretamente a alguém ou algo, pessoa, ser inanimado, divindade, etc., geralmente com emoção. Exemplo, ó céus, por que me abandonaste? Eufemismo, suavização de uma ideia desagradável ou chocante, tenta abrandar algo muito duro e difícil de dizer. Exemplo, ele passou desta para melhor. Em vez de dizer que ele morreu. O jeito é dar uma fugidinha com você. Ela foi jogar xadrez com São Pedro. Gradação, sequência de palavras ou ideias em progressão crescente ou decrescente. Exemplo, o rio engrossava, corria, rugia e, finalmente, transbordou. Eu sou, eu fui, eu vou. Hipérbole, exagero intencional para enfatizar uma ideia. Exemplo, morri de rir com essa piada, ninguém morre de rir. Vou comprar 1 milhão de bala. Te trago 1000 rosas roubadas. Ironia, quando você afirma o contrário do que pensa em dizer, geralmente com intenção crítica ou humorística. Exemplo, que beleza de trabalho, hein? Uma forma de dizer quando o trabalho é ruim. Esse filme é tão animado quanto um sonífero. A solução é alugar o Brasil. Paradoxo, são ideias que se anulam, que se excluem. Ideia absurda. Exemplo, dor que lateja sem doer. Para conhecer meu interior é preciso sair de mim. Personificação, ou prosopopeia quando atribuímos características humanas a seres não humanos, inanimados ou irracionais. Exemplo, meu cachorro sorriu, o cachorro não sorri. O vento beija meu cabelo, as ondas lambem minhas pernas. O vento sussurrava segredos. Figuras de sintaxe, ou construção. Alteram a estrutura gramatical da frase, modificando a ordem, a omissão ou a repetição de termos. Anacoluto, quebra na estrutura sintática da frase, em que um termo é isolado no início para se destacar. Exemplo, essa moça, o cabelo dela é lindo. Anáfora, repetição da mesma palavra ou grupo de palavras no início de versos ou frases consecutivas. Exemplo, é amar, é sofrer, é viver. Quando não tinha nada eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio tremi. Assíndeto, omissão de conectivos entre termos ou orações, criando um efeito de rapidez ou acúmulo. Exemplo, cheguei, vi, venci. Elipse, omissão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto, palavras ocultas. Exemplo, na sala, há muitos livros. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Hipérbato, ou inversão, inversão da ordem natural dos termos na frase, ou seja, inversão sintática, o verbo vem na frente do sujeito. Exemplo, lindas são as flores do jardim. O normal seria, as flores do jardim são lindas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Pleonasmo, reforço de uma ideia. Repetição desnecessária de um termo ou ideia para enfatizar. Pode ser vicioso, erro, exemplo subir para cima, ou estilístico, intencional, exemplo, estilístico, entrei para dentro de casa. ênfase na ação de entrar. Outros exemplos, hemorragia de sangue. Me beija com a boca. Zeugma, omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente na frase. Exemplo, eu gosto de música, ele, de filmes. Figuras de som, ou harmonia. Relacionadas à sonoridade das palavras, buscando efeitos acústicos. Aliteração, repetição de consoantes. Trava-línguas. Exemplo,
Ratos roeram a roupa do rei de Roma. Assonância, repetição de sons de vogais. Exemplo, na amarela casa da vovó, tudo era calmo e em paz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Paronomásia, uso de palavras parecidas, mas significados diferentes, para criar um jogo de palavras. Exemplo, conhecer as manhãs e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Onomatopeia, imitação de sons e ruídos com palavras. Exemplo, o cachorro fez au-au, ou o relógio faz tic-tac. A metralhadora faz trá-trá. Neologismo, palavras que não existem, criação de palavras. Exemplo, te carinhar, minha linda sereia. Paralelismo, a repetição de palavras ou estruturas sintáticas que se correspondem quanto ao sentido. Estrutura sintática semelhante. Exemplo, a voz de alguém nessa imensidão. A voz de alguém que canta. A voz de um certo alguém. Para que haja mais conteúdo educativo como este, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.